Olá, professor. Esses são os exercícios resolvidos do segundo dia. Começando aí pelo 8.64. Esses exercícios eles são de componentes eletrônicos dissipando calor em um duto. Esse duto ele é quadrado de 16 por 16. E ele quer saber aí, inicialmente no ar, ele quer saber a temperatura na saída, né? Que ele tem a temperatura da entrada, é, o TI, né, que é da entrada, e ele quer saber a temperatura do ar na saída. A gente assume aí uma temperatura média de 35 graus Celsius para o ar, que é um chute que a gente faz, e aí a gente vai para a tabela A15 e pega os valores, né? Dessa vez a gente vai usar a fórmula do capítulo 8 já, né, para a taxa de transferência de calor, que usa a vazão mássica e o CP, e a diferença de temperaturas aí para um duto, né, que é o escoamento interno, para o escoamento interno. Nesse caso, aí a gente já substitui os valores, né? No caso aqui, a gente tem aqui a vazão máxima vai ser a densidade vezes o V ponto, né, que é a vezes o CP e a diferença de temperatura, né? Então a gente isola tudo isso para achar a temperatura na saída e substituindo os valores a gente encontra uma temperatura de 41,97 graus Celsius. E aí já para a questão B, ele quer saber a temperatura na superfície, né? Para isso, a gente usa aí a fórmula de Newton. Primeiro a gente acha a área da superfície desse duto. E aí a gente já vai para o número de Reynolds, né? Nesse caso, usando aí o valor médio e o DH, né? Que é o diâmetro hidráulico. E, e a gente precisa calcular esse valor médio, que vai ser essa vazão por a área, né? Por essa área que é a área de contato, assim, a área a área da seção transversal do duto, né? Não é a área da superfície, é a área da seção transversal. E aí para o DH a gente faz, usando a fórmula mesmo do DH, a gente acha 0,16 metros esse diâmetro hidráulico. E aí a gente substitui na fórmula de Reynolds e acha esse valor de Reynolds, que como ele é maior que 230 para 2.300 para o escoamento interno, a gente está no regime turbulento. E aí a gente usa essa seguinte fórmula para o número de Nusselt. É, Substituindo valores, a gente acha o número de Nusselt de 15,60 e, e aí a gente usa aquele mesmo processo, né? Substitui o H, isola o H e substitui os valores da fórmula do número de Nusselt. A gente vai achar um H aí de 2,56. E aí sim a gente pode substituir lá nessa fórmula inicial para achar os valores da temperatura na superfície, né? E aí essa temperatura na superfície, basta substituir os valores aí para chegar próximo a 156 graus Celsius, essa temperatura na superfície. Já para as próximas questões, todas as outras já são de trocadores de calor. Essa primeira questão aí, a gente pega todas as informações iniciais, né? A gente está falando de diâmetros internos e externos com H diferente, né? Obviamente. E aí ele quer saber a resistência térmica, né? Nesse primeiro caso, o A ele pede essa resistência térmica. A gente faz semelhante ao processo que a gente fazia no, no início do semestre, né? Fazendo equivalências de resistências aqui. E aí a gente substitui, né? Nesse todo o sistema aqui, a gente vai ter todas essas influenciando na resistência térmica. E aí a gente substitui os valores de cada uma delas, né?
Fazendo essa substituição, o único detalhe aqui é que a gente não tem o comprimento, a gente não tem L, então a gente está fazendo tudo aqui em função de L. No final a gente acha uma resistência térmica de 0,13 dividido por L, Kelvin por watts. E aí ele quer saber os coeficientes globais, o I e o zero, que vai ser... Aqui a gente já tem a fórmula, né, que usa a resistência térmica, que é o que a gente acabou de achar. E aí a gente simplesmente substitui, né? A gente isola o I e substitui os valores que a gente tem. Aqui também está em função de L, mas o L vai cortar quando a gente substituir nessa forma, então a gente consegue achar os valores dos coeficientes globais aqui, que é uma análise interessante. A gente não precisa saber exatamente o comprimento aí para saber esse coeficiente global nessa situação, nesse caso desse exercício, né? O próximo exercício, ele também tem uma análise semelhante. A gente aqui usa da fórmula também, da comparação de resistências aí para achar a resistência térmica R1. Todos os valores dados aqui já. E aí a gente primeiro, assim, o diferencial dessa questão para outra é que nesse caso a gente não tem o HI, né? Que é a gente precisa encontrar esse HI primeiro, antes de substituir. E para fazer isso a gente usa a gente precisa lá do número de Nusselt, que vai ter o H na sua fórmula, e antes a gente precisa do número de Reynolds. Então a gente faz aqui o número de Reynolds para o diâmetro I, né? Que é o diâmetro que vai ser o equivalente ao HI, né? É esse o detalhe dessa questão. E aí a gente substitui nas fórmulas de Reynolds aqui usado, a gente acha um Reynolds em regime turbulento, e para esse caso aqui, né, que é o número de Prandtl entre 0,7 e 160, né, que a gente tirou aqui desse valor, né, que é uma temperatura de 110 graus Celsius retirado das tabelas, colocados aqui já. A gente usa essa fórmula para o número de Nusselt, substituindo aí o número de Nusselt, a gente acha esse valor. E aí a gente pode encontrar o valor de HI, né? O valor de HI vai ser... A gente isola HI na fórmula do número de Nusselt usando aí o diâmetro I, né? O DI, que é o diâmetro nessa região do HI. Para o fluido que vai ter esse H. E aí a gente substitui valores, né? Basicamente acha o valor de HI. Com o valor de HI a gente pode substituir na fórmula inicial lá do exercício. E aí a gente faz todo esse cálculo aqui, né? Que é substituindo todos esses valores aí para achar a resistência térmica. E com o valor da resistência térmica a gente pode substituir, semelhante ao exercício anterior, no coeficiente no global, né? E esse coeficiente global, o I, vai ser esse valor encontrado, né? Que é basicamente substituir aí na fórmula usando a área I. O último exercício do dia 2, também de trocador de calor. Aqui a gente tem dois fluidos, né? Um quente e um frio. Essa questão aqui, o começo dessa questão a gente começa pegando, obviamente, né? Pegando todos os valores aqui, né? Identificando quais são os valores para o fluido que está mais quente, né? Aqui chamando de fluido quente e fluido frio. E aí a sacada é que a taxa de transferência de calor entre o fluido frio e o fluido quente são iguais, né? Porque somando os dois tem que dar zero. E então, como a gente tem tudo o que a gente precisa para achar a taxa de transferência de calor do fluido quente, a gente usa essa fórmula para o fluido quente. E aí a gente só substitui valores aí nessa fórmula inicial. É bem de cara, assim, a gente já consegue resolver parte do exercício logo de cara. E a segunda parte do exercício, que ele pede aí para a gente achar
o comprimento necessário para ter uma troca de calor efetiva ali, a gente vai usar o método da diferença de temperaturas logarítmicas, né? E para isso a gente já tem a fórmula, né? A gente vai usar U vezes a área da superfície vezes essa diferença de temperatura logarítmica. Segue essa fórmula aqui, que vai ter o seu ΔT1 130 menos 60 e depois a gente faz o T2 que é 130 menos 20, né? Que são os valores retirados aí do exercício, né? E aí é basicamente substituir valor na fórmula. É uma fórmula que assusta assim de cara, mas é relativamente simples essa análise, né? Depois que você pega o jeito. E assim a gente já pode substituir, né? Isolando aqui o L. Esse L ele sai da área, né? Dessa formulação que tem aqui em cima, esse L sai da área. Né? Aqui π vezes o diâmetro vezes L seria a área, a gente isola o L e basicamente substituindo valores aí. E agora que eu reparei que eu não coloquei o valor final aqui, eu não terminei de calcular. Mas é basicamente esse aqui, né? O resultado é basicamente resolver esse cálculo aí, né?